O tema dessa ministração é o tabernáculo é Cristo revelado. Ele veio tabernacular entre os seus, o verbo do início. Ele não sabia não. O tabernáculo é Cristo revelado. Vira para o seu irmão e fala assim: o tabernáculo, irmão. Você sabe o que é tabernáculo? Responde para ele assim: é Cristo revelado. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. Diz assim: Deus, quem estava dizendo? E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Aleluia. Foi um pedido do próprio Deus para Moisés. Pode se assentar, tome o seu lugar. Os capítulos na sequência vão falar de como era para ele construir esse tabernáculo. E eu comecei a meditar nessa história e tentar entender um pouco. Eu estudei aqui sobre o tabernáculo de Moisés na faculdade teológica profética do reino. Algo extraordinário de Deus. Estudei no Ágape também. Estudei também no secreto. Porque 3 é o que o Senhor faz, é o que o Senhor fala. Pai, Filho e Espírito Santo. E entrando nessa ministração que o Espírito Santo me trouxe, é para falar algo para vocês nessa noite, para mim também. Diga assim: na onde eu estou. Aleluia. Guarda essa frase, lembre dela. Nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo. No tabernáculo há 3 portas. Só uma entrada, mas há 3 portas dentro do tabernáculo. Inclusive a primeira, aleluia. A primeira porta fala do caminho. Não há outra entrada, nem outra saída. Só existe uma entrada. E ela é a que leva para o caminho do altar do sacrifício. A segunda porta, quando você passa pela primeira, é a porta da verdade. Ela vai te levar para o lugar santo. E a terceira é a da vida, que vai te levar para o santo dos santos. João 14, capítulo 14, versículo 6, diz assim. Ajuda aí, irmão. Qualquer coisa você assume o manto aí. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o caminho? Quem é a porta da entrada? Quem é a porta do lugar santo? Quem é a porta do Santo dos Santos? Jesus. Aleluia. Isso é tão interessante, irmão, porque foi lá em Êxodo, lá no Pentateuco, lá no início, depois de Gênesis. Jesus veio só em Mateus, no Novo Testamento, mas como Jesus é essas 3 portas, nós vamos entender, amém? Aleluia. O tabernáculo, ele se divide em 3 lugares, diga 3 lugares. 3 portas, 3 lugares. Aleluia. Tudo aponta, irmão. O átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Esses 3 lugares são divididos em 7 níveis. 7 são os Espíritos de Deus. 7 aponta para a perfeição. 7 aponta para Cristo.
Aleluia. No sexto dia Deus criou o homem, mas o sétimo foi a perfeição dele. Ele descansou porque Cristo já estava se preparando para vir. No átrio é o lugar onde se encontra 90% da igreja. Diga assim, ó. 90% da igreja. Eu não quero estar aí, irmão. Vamos ver o porquê. A primeira porta é a porta de entrada, o caminho. E nós só entramos por essa porta quando nós cumprimos o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Para entrar pela porta, pelo caminho, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui e ainda não confessou, nunca foi diante de uma igreja para que os pastores orem por você e fez essa oração de confissão, eu declaro Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então nem pelo caminho você entrou, irmão. Nem pela primeira porta você entrou ainda. Eu vou te convidar a fazer isso nessa noite. Comece a refletir no seu lugar se você quer entrar por esse caminho ou não. Aleluia. Esse é o primeiro nível, a porta da entrada. O segundo nível é o altar do sacrifício. Romanos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Diga assim: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos consertar a igreja nessa noite, porque a palavra de Deus, ela traz conserto para as nossas vidas. Para você oferecer um culto, ei, entenda algo, você veio aqui nessa noite para cultuar ao Senhor. Se você era um crente danoninho até hoje, que vinha para a igreja, me dá, faz, eu preciso, saiba que está tudo errado, irmão. Para e começa de novo, porque a primeira coisa que você faz quando você está diante de Deus é vir cultuar a Deus. E para que você cultue a Deus, você precisa apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ah, pastor, o que você está querendo dizer? Que você não pode vir de qualquer maneira. Você que já entrou pela porta, você tem que entender isso. Você tem que vir como um sacrifício, disposto a morrer, a abandonar, a largar tudo, a deixar as suas vontades, a deixar tudo para trás. Sacrifício vivo. Sacrifício fala de negar a si mesmo, fala de morte, amém? Lucas capítulo 9, versículo 23, não está aí, não precisa colocar, eu só vou falar. Diz: aquele que quiser, isso quem disse é Jesus, não é o pastor Jackson, vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Nós temos que negar a nossa vontade, igreja. Nós temos que matar a nossa carne. Gálatas 2:20. Aleluia. Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. A vida que eu tenho não é mais minha, a vida é dele. Irmão, quando você passa pela porta, você começa a conhecer a Jesus. E não há coisa mais maravilhosa, não há algo melhor do que conhecer a Jesus. Jesus, ele é tão lindo, Jesus, ele é tão santo, Jesus, ele é tão digno, Jesus, ele é tão amoroso, Jesus, ele é tão bom, Jesus, ele é tão poderoso.
Jesus faz tantas coisas ao seu e ao meu favor que nós nem imaginamos. Quando você começa a conhecer Jesus, e aí você entende que você precisa passar por esse altar de sacrifício. A parte do negue a si mesmo, é a fase do negue a si mesmo. Ei, se você ainda não conseguiu negar a si mesmo, eu vou te falar que você ainda está no segundo nível. Você entrou pelo caminho. E muitas vezes sabe o que acontece? Quando nós entramos no altar de sacrifício, parece que as coisas começam a ficar pesadas, começa a ficar difícil. Ah, mas era tão bom tomar uma cervejinha. Ah, mas era tão bom escutar um funk. Não pode ouvir um funk que a perna começa a tremer, começa a dar comichão, é o capeta dando uma ferroadinha, dando uma aplicadinha, e aí a perna começa a mexer. E aí começa a voltar. Sai do altar de sacrifício e volta lá para a porta da entrada. Ei, Jesus não te quer fora dele. Jesus não quer você parado na porta da entrada, esperando por um milagre para subir do céu, para subir para o céu. Ele quer que você continue, porque a palavra de Deus também diz em Romanos 11:28 que Deus não se alegra naqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás. Se você está aqui nessa noite e voltou para trás, saiba que Deus não tem alegria nisso. É tempo de você entrar pelo caminho, é tempo de você passar pelo altar do sacrifício, é tempo de você negar o seu eu, a sua vontade. Ei, sai do pecado, irmão. Masturbação é pecado, sexo fora do casamento é pecado. Ei, mentira é pecado, engano é pecado. Pecado ainda é pecado. Ei, se você está aqui e não é casado, corre, vai lá no cartório e casa, pelo amor de Deus. Se você mora junto e não casou ainda, isso é pecado também, irmão. É fornicação. Se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Nossa, pastor, está me condenando? Não, a palavra. A palavra é viva, é eficaz. A palavra é justiça. A palavra é amor. A palavra é poder de Deus. E a palavra é verdade, irmão. A verdade liberta. Seja liberto, sejamos libertos nessa noite em nome de Jesus. Sai do mundo. Sai das músicas mundanas. Sai da bebida. Sai do meio da fofoca. Fofoca é pecado também, irmão. Sai do meio dessas coisas. Chegou o tempo de começar a caminhar em direção a Cristo Jesus, ao alvo. A olhar para Ele e começar a entrar nesse tabernáculo. Aleluia. Sem sacrifício ninguém aprende nada, irmão. Você já estudou? Você já fez um curso? Você já fez uma faculdade? Seja qual foi, qual curso foi, isso exigiu sacrifício. Eu, quando comecei a me relacionar, a pastora Beatriz estava no último ano da faculdade. Ela saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, que ela ia trabalhar, do trabalho ia para a faculdade. Isso foi bênção de Deus, porque isso trouxe amadurecimento, santidade, né? Aqueles casaizinhos que jovens, ei jovens, sai, desgruda, irmão. Sai de perto, porque está cheirando a pecado já. Tudo é junto. Tudo é grudado. Irmão, você não nasceu grudado com ela, não. Jovenzinha, você não nasceu grudado com ele, não. Começa a projetar a sua vida. Começa a sacrificar a sua vida, para que você tenha um futuro. E ela passava por isso tudo e ainda de sexta-feira ia para o ensaio. Saía altas horas da madrugada lá do ensaio, que o ensaio era 11 horas da noite. E eu vi tudo isso que ela passou. Mas isso trouxe diploma para ela, isso trouxe experiência, isso abriu portas de emprego. Mas ela teve que sacrificar. Sem sacrifício ninguém aprende nada, irmão.
tudo que eu sacrifico me ensina. Entenda isso nessa noite. Tudo que você sacrifica pelo Senhor vai te ensinar algo, vai te revelar algo e vai te levar para mais perto de Yeshua. Aleluia. Eu estou correndo aqui por causa das horas, mas é muito complexo isso que o Espírito Santo está tratando nessa noite. Terceiro nível. Depois que você aprendeu a negar a si mesmo, a morrer para as suas vontades, a dizer não para o pecado, a parar com as coisas que te afastam de Deus, irmão. Não é só o pecado que te afasta de Deus, irmão. Muitas vezes é o Facebook, muitas vezes é o WhatsApp, o Instagram, muitas vezes é o Netflix, muitas vezes é o videogame. Nesse tempo eu ganhei um videogame, depois de 4 anos de casado, irmão. Minha esposa me deu um videogame, porque eu estava operado do pé, ia fazer bariátrica, e ninguém pode saber da bariátrica, misericórdia, brincadeira. E eu comecei a jogar, comecei a pegar gosto, né? E aí eu fui dividindo, e aí eu passei algumas madrugadas jogando, e aí eu falei, tá errado. Comecei a pensar, tá errado. Minha esposa começou a brigar comigo. E aí eu comecei a fazer uma estratégia. Acordava cedo, aí orava, passava umas 2 horas com o Senhor. Eu falava, agora eu posso jogar. Só que mesmo assim isso estava me consumindo muito tempo. E aí fazem, se eu não me engano, umas 3 semanas que eu parei de jogar videogame. Tava até com vontade de vender, só que eu falei, paguei a primeira agora, não dá para vender. Por quê? Porque isso é negar a si mesmo, irmão. É negar a sua vontade, a sua carne. Sai do Netflix, vai para a Bíblia. Sai da internet, se conecta com Ele. Tudo isso é negue-se a si mesmo. É morrer para as suas vontades. Se você quer ter uma vida com Deus, irmão, não tem como viver com Deus se você não morrer para essa terra. Não tem como se aprofundar no Senhor sem passar pelo altar de sacrifício. Terceiro nível, lavatório. Salmos capítulo 24, versículo 3 e 4. Quem gosta de Bíblia aí? Aleluia. Se você não gostar, você vai gostar a partir de hoje, irmão. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A minha tradução está melhorzinha, mas amém. Aquele que está com as mãos limpas e o coração puro. Amém? Que não entregará a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem subirá ao monte santo do Senhor? A nova Jerusalém de Deus. Aqueles de mãos limpas e coração puro. O terceiro nível fala disso, do lavatório. O lavatório, ele estava à direita. O lavatório, ele era feito de bronze fino, porque naquela época não tinha espelho. As mulheres usavam o bronze raspado, o bronze, quando eles afinavam o bronze e conseguia refletir, ver a imagem. E o lavatório era assim, ele era feito com esse bronze e com água. Sabe por quê? Porque quando os sacerdotes iam lavar as mãos, o Espírito Santo começava a ministrar o coração deles. Eles começavam a olhar para aquelas águas e eles começavam a se ver. Quem sou eu? Como está a minha vida? Será que há pecado em mim ainda? Será que o meu coração está puro? Será que o meu coração saiu das coisas desse mundo? Será que as minhas mãos estão limpas? Ei, você que está aqui, que faz parte de um ministério,
Se o seu coração não está puro, as suas mãos estão limpas, irmão, você está refletindo, você está levando sujeira para o povo. Começa a se arrepender nessa noite. Começa a pedir um coração puro para Deus e começa a limpar as suas mãos, porque quem decide pecar ou não com as suas mãos é você, não é Deus. É a sua decisão, irmão. O lavatório fala do batismo, do nascer de novo, do descer as águas, do deixar o velho homem e começar a viver para Deus. O lavatório, ele traz para você aquele pecadinho de estimação. Sabe aquele escondidinho que vira e mexe, passa um mês, você está cometendo de novo? Ei, comece a olhar para você. Comece a olhar quem sou eu, quem é o pastor Jackson, quem é você. E comece a se lavar. Comece a se arrepender diante do Senhor. Comece a dizer: Espírito Santo, eu não quero mais o pecado. Espírito Santo, eu não quero mais o mundo. O meu coração quer tantas as coisas, mas purifica o meu coração. Dá-me um coração igual ao seu, um coração puro, Senhor. Eu não quero mais ser igual, eu não consigo sozinho, mas eu quero ser transformado por Ti. Eu quero ser transformado pela Sua palavra. Ei, a Bíblia é o nosso espelho, irmão. Comece a olhar para a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Sabe o que ela vai falar para você? Como você deve ser, como você deve se portar, o que você deve fazer. A Bíblia te ensina a ser um bom filho, a Bíblia te ensina a ser um bom pai, a Bíblia te ensina a ser um bom empregado, a Bíblia te ensina a ser um patrão próspero, a Bíblia te ensina a ser o melhor marido que existe, a Bíblia te ensina a ser a melhor mulher que existe, a Bíblia te ensina o caminho que leva a Jesus, a Bíblia te ensina todas as coisas em todas as áreas da sua vida. Deixa ela ser o seu espelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Passando pelo lavatório. Aleluia. Nós saímos do átrio. O átrio, irmão, é um lugar barulhento. Como assim, pastor, lugar barulhento? Você já foi numa... como que é? Que tem as galinhas? Granja, vai. Vamos na palavra mais fácil, né? A granja. Já foi numa granja? Barulho de lá, barulho de cá. Agora você imagina... Você num lugar onde tem bezerro, onde tem boi, onde tem ovelha, carneiro. Imagina os barulhos dos animais ali. Bé, e por aí vai. O átrio é um lugar que cheira mal, irmão. Porque os animais fazem necessidades. O átrio é o lugar onde esses animais eram sacrificados pela expiação do pecado. Era um lugar barulhento, era um lugar que cheira mal. E você ouviu o que o Espírito Santo tem falado conosco lá no começo? 90% da igreja está nesse lugar. Quando você não entra pela porta, quando você não sacrifica, morre para a sua vida. Quando você não se limpa e deixa os seus pecados, deixa esse mundo para trás, você não sai do átrio. E aí sabe o que acontece? Lugar barulhento, lugar que cheira mal, cheira a carne, irmão. Lugar que cheira a pecado. Sabe o que acontece com a sua vida? Você começa a olhar para a vida dos outros. Você começa a olhar para o defeito dos outros. Você começa a olhar para o que estão fazendo de errado ou não na igreja. Você não consegue estar num lugar santo com Ele. A sua vida vira uma vida
carnal, uma vida terrestre. Ei, nós estamos nesse mundo, mas desse mundo nós não somos. Como assim, pastor? Isso é a palavra de Deus que nos revela, que nos diz, irmão. Sai do átrio. Sai do lugar que cheira mal, sai do lugar da fofoca, sai do lugar da mentira, sai do lugar da manipulação, sai do lugar das más amizades, sai da roda dos escarnecedores. Salmos 1. Ei, se o seu amigo não te leva para Deus, irmão, e você não consegue trazer ele para Deus, sai de perto dele. A palavra fala para a gente não atirar pérolas aos porcos. Você falou 1, 2, 3 vezes, irmão, sai de perto dessa pessoa. Procure amizades que vão te trazer para perto de Deus. Procurem pessoas que vão te levar, te impulsionar a buscar mais a Deus. Sai do átrio. Sai desse lugar barulhento, fedido nessa noite, irmão. Sai desse lugar que cheira a pecado, que cheira a carne. Sai de uma vez em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala assim: na onde você está? Diga isso: na onde eu estou. Três lugares, 7 níveis. Sabe o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite? Que Ele tem muito mais para mim e para a sua vida. Que matar a sua carne, matar as suas vontades, se sacrificar não é nada, irmão, comparado com o que Ele tem para fazer na sua e na minha vida. As pessoas têm uma mentalidade, um entendimento de santidade muito errado. Ah, eu estou em santidade, pastor. Por que você está em santidade? Está em santidade porque eu não estou pecando. Irmão, santidade não é ficar lutando com o pecado, não. Ficar lutando com o pecado é ficar com um pé no altar do sacrifício e um pé na porta da entrada. Santidade não é ficar falando que não peca mais, irmão. Enquanto você está lutando com a sua carne, com as suas vontades, isso não é viver em santidade. Santidade é quando você já venceu isso. Santidade é quando você está procurando algo a mais para se relacionar com o Senhor. Estar em santidade não é deixar de pecar, não, igreja. Estar em santidade é se aprofundar em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Santidade não é mais quando eu fico brigando para não mentir, para não pecar, para não fornicar. Não, santidade é quando eu não faço mais isso e agora eu quero outras coisas com o Senhor. Agora eu quero ir mais fundo. Santidade é quando você para e fala: o que eu preciso fazer agora, Senhor? É largar Facebook, é desinstalar. O que eu preciso fazer para estar mais perto de Ti, Senhor? É cancelar o meu Netflix. O que eu preciso fazer para estar mais perto de Ti, Senhor? É me afastar. Santidade é isso. Aleluia. Quando nós saímos do átrio, nós entramos no lugar santo. Diga: lugar santo. Para entrar no lugar santo, você precisa passar pelas cortinas. São 4 camadas, 4 cores, representando os 4 evangelhos de Cristo Jesus, representando os 4 seres viventes que estão diante do trono do Senhor. Tudo é profético no tabernáculo, irmão. Tudo aponta para Cristo. Para você entrar no lugar santo, você precisa de palavra. Você precisa de Bíblia, irmão. Bíblia. Sabe o que é Bíblia? Não é abrir lá na JFA lá e
ver o devocional do dia, o versículo lá. Bíblia não é ler um capítulo hoje de um livro, ler um capítulo amanhã do outro. Bíblia não é isso, irmão. E Bíblia é você parar tudo que você está fazendo. Bíblia é você orar ao Senhor e falar: Espírito Santo, me revela a tua palavra. Espírito Santo, me revela a tua vontade. Espírito Santo, fala comigo. E começar a ler. E começar a ler. Pega um caderno, coloca do lado, começa a anotar o que você não entendeu, para depois perguntar para o seu líder, para um pastor. Se o Espírito Santo está te dando algo, começa a escrever, que você vai ver quantas ministrações o Senhor vai te dar. Bíblia é passar tempo com o Senhor. O salmista Davi diz isso: meditar na palavra do Senhor dia e noite, todos os dias. Pastor, eu vou ter que orar todo dia, dia e noite? Não, irmão. Pelo menos tira um momento. Isso é para todos. Ei, líder de célula, você parou de ler a Bíblia por quê, irmão? Está desviado? Ei, liderança, começa a ler a Bíblia novamente. Sai do átrio. Você já está cheirando a carne, já está cheirando o pecado. Sem Bíblia ninguém sai do átrio. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Tá difícil aí, irmão, essa palavra? O Espírito Santo é lindo. Aleluia. Quando você entra num lugar santo, esse lugar é um lugar silencioso. Esse lugar é um lugar que cheira a pão fresco. Você já foi na padaria e tinha acabado de sair aquele pão do forno? Que cheiro gostoso, irmão. O lugar santo é um lugar de cura, é um lugar de adoração. O lugar santo é um lugar de revelação. Aleluia. Quando você entra no lugar santo, você entra no quarto nível, a mesa do pão. A mesa do pão, ela tinha 6 pães de um lado, 6 pães do outro. 6 e 6. Quantos livros a Bíblia tem? 66. A Bíblia fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. João capítulo 6, versículo 51. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem é o pão, igreja? Jesus é o pão vivo. Quando você entra no lugar santo, você começa a se alimentar do pão vivo. Sabe quando você começa a comer esse pão vivo, as comidas do mundo não tem mais sabor, não tem mais graça. Você perde a vontade pelo mundo, você perde a vontade em se alimentar das coisas banais, das coisas dessa terra. Aleluia. Menorá. A menorá é um candelabro com 7 pontas. 3 de um lado, 3 no outro. E a ponta principal ela é maior. Sabe por quê? Porque ela aponta para Cristo Jesus. A menorá aponta para os 7 Espíritos de Deus que estão em Isaías 11:2. O Espírito do senhorio, da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza. O Espírito do conhecimento e do temor a Deus. Como assim, pastor? Não é um Espírito só. Existe o Espírito de Deus, o único verdadeiro, consolador, aquele que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Mas dentro do Espírito de Deus, dentro do nosso próprio Deus, Ele nos dá 7 Espíritos. Aleluia. Ficou difícil aí? O Espírito de senhorio
entender que tudo está no controle do nosso Deus. Todo poder está na mão dele. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhorio de Deus, tudo que está acontecendo está cooperando. Ei, talvez você não sabia, mas tudo que aconteceu na sua vida cooperou para que você estivesse aqui nessa noite escutando essa palavra. Nossa, pastor, mas eu sofri tanto, eu passei por isso, pelo aquilo, por aquele outro. Irmão, foram as suas escolhas, suas decisões erradas, mas mesmo assim tudo isso cooperou para você estar aqui se rendendo ao Senhor nessa noite. O espírito da sabedoria, saber as coisas, saber como agir. A palavra eu já falei que te ensina tudo isso. O entendimento, o conselho, o espírito de fortaleza. Sabe o que o espírito de fortaleza te traz? Além de fazer com que você permaneça na presença do Senhor, ele te leva a fazer aquilo que você nunca conseguiria fazer sozinho. Sabe os sonhos? Sabe os projetos? Sabe os planos? Quando você entra no lugar santo e começa a receber dos Espíritos de Deus, você começa a realizar, você começa a viver, você começa a desfrutar, você começa a ir aonde você nunca conseguiria ir. Você começa a fazer aquilo que você nunca imaginou que poderia fazer. Aleluia. O temor, o espírito do temor, ele leva a amar o que Deus ama, o que Jesus ama, e odiar o que Ele odeia. Ei, você para de pecar não porque está com medo de ir para o inferno, não porque quer seguir um ministério. Você para de pecar porque você teme ao Senhor. Você começa a ter temor. Você começa a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Aleluia. O sexto nível, incensário, lugar de adoração, de intercessão. Um coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita. Quando Maria quebrou o vaso nos pés de Jesus, a palavra diz que toda a casa foi cheia daquele cheiro, cheia da glória de Deus. A nossa adoração sobe como um cheiro suave a Ele. O nosso clamor, a nossa oração, a nossa intercessão sobe como um cheiro suave a Ele. Aleluia. Passando o sexto nível, nós entramos no terceiro lugar. Diga assim: Santo dos Santos. E aí eu refletindo sobre tudo isso, como pode o tabernáculo que Moisés fez há tantos anos, há tantos 1000 anos, 1000 anos não, são quase 1000 anos, há tanto tempo antes de Cristo, como pode tudo apontar para Cristo? Diga assim: como, pastor? O lugar santo, ele começa a te trazer revelação. Em Êxodo capítulo 33, versículo 21 ao 23, diz assim: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Se você procurar aí no dicionário, no Google, você sabe o que significa penha? Quem sabe, igreja? Diga assim: rocha. Diga: rocha. Não tem medo não, irmão. Fala assim: rocha. Quem estava aqui domingo passado de manhã? Quem é a rocha? Digam: Jesus. Diga: Jesus. Versículo 21, volta lá.
Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, um lugar junto a Ele. Ei, quem está à direita de Deus? Diga assim: Jesus. Tem medo não, irmão? Um lugar junto a mim, em Jesus. Aqui te porás sobre essa rocha. Versículo 22. E acontecerá que quando a minha glória passar por ti, ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ei, deixa eu te contar um segredo. Ninguém humanamente poderia ver a Deus. Sabe por quê? Porque seria consumido pela glória dele, pelo poder dele. Moisés queria ver a Deus, mas ele iria morrer se ele visse a Deus. Só que Deus falou assim: eu não vou mostrar o meu rosto, mas eu vou te revelar quem eu sou. Deus falou: vem aqui junto a mim, atrás dessa rocha. Sabe quem não deixou Moisés ser morto? Diga assim: Jesus. Sabe o que aconteceu naquele monte? Moisés conheceu Jesus, irmão. Pastor, que loucura. Pastor, o que é isso? Ei, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ei, Glória, tá tomando café, irmão. Não? Não? Tá aqui, a Glória. Achou? 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler. Diz assim: chegando vós para ele, a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é a pedra viva, irmão? Jesus. No lugar santo, o Senhor começa a se revelar para você. No lugar santo, você começa a conhecer a Jesus, irmão. Para entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Eu vou te explicar como tudo isso aconteceu. Nós vivemos num tempo, num horário, num relógio, que ele se chama Cronos. Tempo terrestre, o tempo humano. Mas o tempo de Deus, ele se chama Kairos. O tempo de Deus não é igual ao nosso, irmão. Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. A palavra diz, desde essa época do início, quem eu sou o que sou. Aquele que era, aquele que é, que há de vir. Quem Jesus é? Aquele que era desde o início, a palavra de Deus diz. Aquele que é e aquele que há de vir. Sabe o que aconteceu naquele monte? A palavra de Deus diz, depois que Moisés desceu do monte, o rosto dele refletia como o sol. Brilhava mais do que o sol. E aqueles que viram o rosto de Moisés brilhando falaram: cobre o rosto, Moisés, porque senão nós vamos morrer. Não conseguiam olhar para o rosto dele. E aí eu quero que você entenda como que tudo isso aconteceu. Ele estava lá, Deus falou: vem junto a mim.
Se esconde através de Cristo, que eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou me revelar a você, Moisés. E dali, nós assistimos hoje Vingadores, assistimos tantos filmes de heróis. E alguns existe algo que é teletransporte, né? Fala a palavra bonita. O Senhor transportou Moisés lá para o presente. Em Mateus capítulo 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Sabe o que é transfigurar-se? Se transformar. E o seu rosto resplandeceu como? Como que estava o rosto de Moisés quando ele desceu do monte? E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ei, segura aí. Quem que estava lá, igreja? Moisés e Elias. Mas Moisés não viveu lá em Êxodo, lá atrás. Moisés não morreu. Como que Moisés estava lá? Alguns acham que é espírito. Fala assim, Allan Kardec aqui não. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. E depois disso, volta lá, filho. Depois disso, segue-se o juízo. Quantas vezes está o homem morrer? Uma vez. Depois disso, segue-se juízo. O espírito não fica vagando, não. O espírito não volta, não. Segue-se o juízo. Então não eram espíritos que estavam ali. A Bíblia fala Moisés e Elias, não o espírito de Moisés e de Elias. Versículo 3, continua lá, Mateus 17. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Continua. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-lhes, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhas medo. Sabe o que aconteceu? Moisés estava lá, Elias estava lá. Como assim? Mas por que Elias foi para lá, pastor? Ei, a palavra de Deus diz que Elias, ele foi arrebatado, é tirado. Arrebatar é tirado. Foi tirado da terra e subiu numa carruagem de fogo. A palavra não fala que Elias ficou lá. A palavra não fala que o corpo de Elias ficou lá. A palavra fala que Elias foi levado. E quando Elias foi levado naquela carruagem de fogo, adivinha quem Deus levou Elias para conhecer, irmão? Você não entendeu ainda? Diga assim: Jesus. Eu sei que é meio complexo, eu já vou terminar, mas eu quero que você entenda qual é o lugar que Jesus quer te levar. O secreto é para todos, a revelação é para todos. A revelação não é para o pastor Jackson, não é para o pastor
Lorival, não é para as pastoras que estão aqui. A revelação é para todos. Só que você decide o nível de revelação que você quer ter no Senhor. Jesus e a sua glória, Cristo revelado está ali, irmão. Só que você precisa decidir se você quer ficar a essa distância dele. Você tem que decidir se você quer chegar mais perto dele. Se você quer passar pelo altar de sacrifício, pelo lavatório, pelo incensário. Se você quer ficar a essa distância dele. Ou se você quer chegar e abraçar ele. E cheirar ele, dar um beijo nele e falar: ah, meu Jesus, como eu esperei. Meu Jesus, como eu queria te ver, como eu queria te conhecer, como eu queria estar aqui. Irmão, os discípulos viram, eles ouviram Moisés e Elias com Jesus. Aleluia. Lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos nós entramos no 7º nível, aonde está a arca da aliança. Dentro dessa arca há o maná, a vara de Arão e tábuas da lei. O maná, o pão vivo que desceu do céu, Jesus. A vara de Arão, que floresceu, a videira verdadeira, que dá muitos frutos, o vinho novo, Jesus. A lei se cumpriu em Cristo Jesus. Tudo aponta para Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Você devia ter assumido, o negócio aí está meio lento hoje. Versículo 11, Hebreus 9, 11, diz assim, ali: mas vindo Cristo, quem veio? O sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aleluia. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entregou-se no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purifica a nossa consciência de obras mortais para servirmos ao Deus vivo. Cristo, o verdadeiro tabernáculo, se fez carne e habitou entre nós. Ei, sabe o que aconteceu? Quando Jesus morreu naquela cruz, sabe o que a palavra de Deus diz? Que o véu se rasgou. Para entrar no Santo dos Santos existia um véu, irmão. E só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para conhecer a glória de Deus, para estar com Deus. Mas o sumo sacerdote Cristo Jesus, ele se entregou naquela cruz por mim e por você. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E ele morreu naquela cruz, e a palavra diz que houve um tremor, um terremoto, e o véu se rasgou de cima a baixo. O véu se rasgou, irmão. Jesus é o seu acesso livre ao Pai.
Ei, você pode chegar até Ele. Ei, o lugar do Santo dos Santos é o lugar para que você venha habitar com Ele. Ei, nós somos a arca, somos nós que carregamos Ele em nós. Ei, Jesus fez esses lugares para que nós possamos entrar nele, para que nós possamos prosseguir nele, para que nós possamos conhecer a Ele. Ei, o santo no lugar não é um lugar para você entrar só quando você está no culto. Ei, o Santo dos Santos, a nuvem de glória que tomou essa igreja, está aqui ainda desde o início da palavra. Não é para você sentir uma vez ou outra quando você vai para a igreja. Ei, esse lugar foi feito para que você venha habitar nele, para que você venha estar nele todos os dias, para que você venha cheirar o pão vivo que desceu do céu, para que você venha falar com Ele, para que você venha tocar a Ele. Sabe o que acontece no lugar do Santo dos Santos, irmão? Cristo se revela para você. Cristo se revela para mim. Ei, quando Moisés estava ali, Jesus se transfigurou, Ele se transformou. Cristo começou a revelar a glória do Pai. Cristo começou a revelar quem Ele era para Moisés. Ei, Cristo quer se revelar para você, igreja. Cristo quer se revelar para mim, igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. A glória de Deus, o Cristo revelado. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi destras de mim uma grande voz, por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que estava no início, aquele que é, aquele que virá para nos buscar. E o que vês, escreve-o no livro, e enviei às 7 igrejas que estão a Ásia, Efésios, Maria, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto, ele era como o sol, ele era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves, ele tem a chave da morte e do inferno. Ei, irmão, eu falei isso uma vez, eu vou continuar falando. A minha meta para 2020 é ser levado ao jardim. Eu não sei se na carne, se no espírito, em sonho, no corpo ou fora do corpo, mas esse ano ainda eu quero conhecer. Eu
eu quero conhecer a Jerusalém, eu quero conhecer o jardim do Senhor, eu quero estar com Ele, eu quero ver Ele, eu quero sentir Ele, eu quero ver o rosto dEle resplandecendo como o sol, os olhos de fogo. Eu preciso ter essa revelação. Eu não sei você, mas eu estou desesperado para ver meu Jesus revelado. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode se colocar de pé. Ei, a Bíblia fala que em Apocalipse haverá duas testemunhas. Ei, sabe quem são essas testemunhas? Moisés e Elias. Porque Moisés conheceu o Cristo revelado, ele conheceu a glória do Deus vivo, o rosto dele ficou resplandecendo como o sol. Ei, o tabernáculo ele é feito no formato de uma cruz. O tabernáculo é feito no formato de uma cruz. Ei, quando os exércitos de Israel estavam numa guerra, eles se colocavam as 12 tribos, 3 de um lado, 3 do outro, 3 na frente, 3 atrás. Pensa comigo, imagina comigo os filisteus, imagina comigo aqueles que estavam contra o povo de Israel, subindo no monte para espiar e olhando lá para baixo e vendo uma cruz gigante no deserto. Olhando e falando: o que é isso? Que esse povo é louco? Por que eles estão no formato de uma cruz? Ei, Cristo se revelou através da cruz. Ei, o Cristo glorificado, revelado, está aqui nesse lugar. Está vestido com manto de sangue, em sua boca uma espada, os seus olhos são como fogo. Ele vem reinar, ele vem. Está vestido com manto de sangue, em sua boca. Ei, igreja, na onde você está? Você está no átrio junto com os outros 90%? Ou você entrou no lugar santo junto com os 5% que vão ficar e habitar ali? Ou você quer ir além disso? Você quer rasgar o véu? Ou você quer morrer para esse mundo? Ou você quer ver Cristo revelado? O que você almeja, o que você quer nessa noite? Na onde você está nessa noite? O Senhor te pergunta. Ei, será que você passou pela porta e voltou para trás? Ei, será que você foi para o altar de sacrifício e não conseguiu morrer? Não conseguiu largar o mundo, o pecado?
Ei, o Senhor está te pegando pela mão nessa noite e falando: vamos, filho, vamos sair do átrio, vamos entrar no santo lugar. Vamos, filho, porque eu quero me revelar. Vamos, que eu quero te levar para o Santo dos Santos. Ei, chegou o tempo da igreja ser igreja. Ei, chegou o tempo da igreja ter a forma da cruz. Ei, chegou o tempo de Cristo se revelar para a sua vida, para a minha vida. Chegou o tempo das pessoas lá fora ver a glória de Cristo em você. Se você está aqui nessa noite e nunca confessou Jesus, nunca entrou por essa porta, eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não confessou Ele, corre aqui para frente. Essa é a noite de você passar por essa porta. Essa é a noite de você ter o seu nome escrito no livro da vida. O tempo já foi, irmão. Corre. Ei, se você voltou para trás, ei, se você saiu da porta e você quer voltar para Jesus nessa noite, e você quer conhecer a Jesus verdadeiramente, corre aqui para frente, vem aqui para frente para que nós possamos orar por você. Se você quer voltar para Jesus nessa noite, corre aqui para frente. Corre aqui para frente, é noite de você voltar para Ele, de você se reconciliar com Ele. É noite de você sair da porta da entrada e mergulhar nele. Chorarararara mandarabas. Na onde você estava, igreja, é noite de se arrepender, é noite de querer ir além. Ei, eu vejo pessoas entrando no lugar santo nessa noite. Qual é o nível de revelação de Cristo que você quer ter? Está vestido com manto de sangue, em sua boca uma espada, seus olhos são como fogo. Ele vem reinar, ele vem. Está vestido com manto de sangue, uma espada, seus olhos são como Nós vamos fazer algo diferente nessa noite. Ei, chegou um novo tempo para a igreja. Chegou um novo tempo para mim e para a sua vida. Chegou o tempo de sair do átrio. Chegou o tempo de passar pelo santo lugar. Chegou o tempo de ver as revelações do Santo dos Santos. A pergunta feita para você no início dessa ministração foi: na onde você está? Nesses 7 níveis. Ei, você está no átrio, na porta de entrada, no altar do sacrifício, ou você já está no lavatório, está se purificando, se arrependendo nessa noite? Você já entrou no lugar santo? Você está diante da mesa do pão, diante da menorá, no incensário? Ou o Senhor já te levou em águas mais profundas nessa noite? Ou você entrou no lugar do Santo dos Santos, está diante da arca da glória do Cristo revelado? Na onde você está nessa noite? Quero pedir para que vocês afastem essas primeiras cadeiras aqui.
Essas 3 primeiras fileiras. Vocês que estão se reconciliando, vem aqui para o meu lado esquerdo. Ei, você que entendeu essa palavra, você que se achou no meio do caminho, você que estava no átrio, o Senhor quer te levar para o Santo dos Santos nessa noite. Corre aqui para frente. Corre aqui para frente. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu o lugar que você estava no Senhor, e você falou: pastor, eu não quero mais ficar no átrio, eu quero entrar no santo lugar, eu quero entrar no Santo dos Santos, eu quero conhecer a Jesus, eu quero ver o Cristo revelado, eu quero ver a glória de Jesus. Corre aqui para frente.